Olá, bom dia. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Quem é o seu verdadeiro inimigo? Quando nós vamos a uma batalha, quando os soldados vão a uma batalha, muitas vezes o seu general diz para eles: não desperdice munição. Não desperdice munição. Esteja atento. Atire somente no alvo. Muitas vezes nós temos ido à batalha. Muitas vezes nós temos lutado contra o inimigo dissimulador. E muitas vezes nós temos gastado todo o nosso tempo, toda a nossa munição, todo o nosso esforço em um combate fatigante contra alvos sem nenhum valor estratégico e sem produzir nada diante do adversário. Quem é o seu verdadeiro inimigo? Onde você tem investido o seu tempo, o seu esforço? O que tem te cansado, te fatigado? O diabo, ele é um ser astuto e enganador. E eu te garanto que ele buscará desviar a sua atenção da verdadeira luta de um cristão para longe de si. Muitas vezes ele vai estabelecer alvos falsos, circunstâncias ou outros seres humanos como objeto dos diversos ataques aos cristãos. Em 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe, a palavra de Deus, ela é muito clara e define singularmente o diabo como o inimigo. Quem é o seu inimigo? Quem é o nosso inimigo? Sabe, se na Bíblia diz que ele, o diabo, o nosso inimigo, anda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós precisamos ser sóbrios e vigiar. Muitas vezes é tão comum ver amizades sendo destruídas, casamentos naufragarem, relacionamentos afetivos serem desmantelados, famílias desmoronarem. É tão comum ver guerra entre pais e filhos, mães e filhos, entre irmãos. É tão comum ver guerra entre líderes e liderados, colegas de trabalho. É tão comum. As guerras têm entrado nos nossos lares, nas nossas igrejas. E isso acontece porque desconhecemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Isso acontece porque não estamos sendo sóbrios e não estamos vigiando como está na palavra do Senhor. Os fogos da artilharia do exército de Deus, que deveriam estar sendo direcionados para o nosso inimigo, nós estamos direcionando muitas vezes para a nossa família, o nosso adversário espiritual, que deveria ser o diabo. Nós estamos direcionando a pessoas de carne e osso, que deveriam ser amadas e protegidas.
Onde você está gastando a sua munição? Quem é o seu inimigo? Em Mateus 5:44 diz: eu, porém, vos digo, amai-vos, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Sabe, Jesus, ele nos alerta. Ele alerta seus discípulos para não caírem nesta armadilha. Ele ensina a reagir com amor a qualquer ato de maldade e devolver o bem na mesma proporção que o mal te atingir. Este é um princípio fundamental da guerra espiritual. E deve ser a grande forma de fazer oposição ao império das trevas, sem atingir outros soldados que lutam no lado da trincheira. Sabe, nós estamos destruindo aqueles que estão do nosso lado. Nós estamos ferindo aqueles que caminham conosco. Nós estamos matando aqueles que precisam do nosso apoio. Em Romanos 12:20 diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quem é o seu inimigo? Pai, tem misericórdia de nós. Que nós não venhamos gastar toda a nossa munição. Que nós não venhamos gastar todo o nosso tempo, todo o nosso esforço num combate fatigante, Pai. Contra, Pai, aqueles que nós deveríamos amar. Contra a nossa própria família, contra os nossos cônjuges, Pai, contra os nossos filhos, contra os nossos familiares, contra os nossos colegas de trabalho. Tem misericórdia, Pai. O nosso inimigo é o diabo, o nosso inimigo é aquele que anda ao redor como leão, procurando algo que possa devorar. Pai, que nós não sejamos esta presa, mas que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ser sóbrios como está na tua palavra. Pai, que nós venhamos reagir com amor e não com violência, que nós venhamos perdoar, Pai, aqueles que nos ofenderam e não levantar uma bandeira de guerra e não ir para o ataque contra aqueles, Pai, que estão do nosso lado, que nós não venhamos atingir, Pai, pessoas de carne e osso, que deveriam estar sendo amadas, que deveriam estar sendo acariciadas, mas que nós venhamos usar a nossa força, que nós venhamos usar a nossa munição e o nosso tempo para destruir o nosso inimigo com as nossas atitudes de amor, porque na tua palavra diz, Pai, que o amor, ele tudo constrói, o amor, ele tudo destrói também toda barreira de guerra, toda barreira de maldição. Que os fogos da artilharia do nosso exército seja para destruir o nosso inimigo e não para ferir as pessoas ao nosso lado. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos levanta como um exército obediente. Nos levanta como um exército que se levanta pelos outros. Que a nossa mão venha se estender para levantar os que estão caídos, não para acusar aqueles que estão do nosso lado. Tem misericórdia de nós, Pai. Tira todo o nosso cansaço, toda a nossa fadiga. Que nós não venhamos nos sentir, Pai, que o nosso tempo está pesado, fatigado. Porque quando desobedecemos a tua palavra, quando entramos em guerra com aqueles que precisamos amar, o nosso fardo se torna tão pesado. Tem misericórdia de nós, Pai. Que nós venhamos abaixar as nossas armas dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos trabalhos. Que nós venhamos levantar em amor e força, no nome de Jesus.